Olá amigos, Conversa com a Fátima está no ar e o vídeo de hoje é patrocinado pela editora Mundaréu. Vamos lá amigos, mais um Conversa com a Fátima então. Lucas Lazzaretti, grande tradutor, escritor e professor agora, está aqui do meu lado. Como é que você está, Lucas? Tudo bem, cara? Como é que você está? Bom, tranquilo. Joia? Estamos aqui hoje para falar sobre este livro que foi publicado pela editora Mundaréu, da Tatiana Tsibuliak, O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes. Editora Mundaréu aí, que agora o Lucas, aliás, é tradutor da casa, né? Tradutor da editora Mundaréu, traduziu aí o livro do Monterosso, Obras Completas de Outros Contos. Aliás, acho que a Mundaréu é importante que se diga, assim, não é porque a gente está fazendo vídeo patrocinado não, mas eu acho que talvez seja a editora com a melhor porcentagem de acerto versus erro assim, do Brasil, assim, cara. Eu acho que eu apostaria minhas fichas nisso aí, assim, sabe? Tipo, o melhor aproveitamento, né? Como é que fala no futebol isso? É rendimento? Aproveitamento, uma parada assim, né? 3 pontos e tentar o próximo jogo. É isso aí. Acreditar nas palavras do professor, etc. Né? Mas é mesmo, depois do Nostalgia lá, eu fico falando do Cartaresca e tal, mas também do Astúrias e tal. Astúrias, pô, tem uma galera muito boa. Tem o do Roth, é bom pra caramba e tal. Do Man. No bom, pode crer. Tem muito, enfim, qualquer coisa no mundo, né? Porque é bom pra Irene Solar, André Stanovic, que a gente resenhou aqui. Fernanda Melchior, né? Temporada de Huracanes. Bom pra caramba. Então, é isso aí, né, cara? Estamos aqui com esse livro. Foi publicado na coleção Mundo Afora, que eu acho que é a coleção que eles tratam aí do mundo afora, realmente. Tratam só de serpentes no avião. E é um livro que conta, é um romance que narra a história de uma relação entre uma mãe e um filho, narrado pelo filho, que é o Alexa. É interessante já, ele é romeno, mas todos os, vamos dizer assim, o nome dela mesmo e tal, remetem a coisas eslavas, né? Sim. Porque a Romênia, embora seja uma língua, o romeno mesmo é uma língua eslava, latina, é a mais próxima, segundo dizem, do latim. É um país que também sofre uma grandíssima influência. O sim em romeno é dá. E tem muita influência de uma região, sobretudo, que aparece que é de onde vem a autora, que as pessoas falam, né? Como é que é? Ela é de X, não, é? Oi? Ela é de X, não? Acho que é, não é? Não sei, se eu não me engano cara. Tem pé biográfico da autora aqui? Não. Tem atrás aqui, ó. Tem atrás? Mas ela é de X, não. X, não eu acho que é, exatamente. É da Moldávia. Ela é a capital da Moldávia e aonde tem ali o problema da Transnistria, né? Que é a república de facto declarada aí após a dissolução do bloco soviético e tal, né? Então realmente tem bastante influência eslava. E o Alex, ele é um cara, como é que eu não entendi isso? Ele é de família polonesa, mas mora na Inglaterra. Na Inglaterra, isso. Ele mora na Inglaterra e ele tem uma mãe e ele narra, né, a mãe com olhares muito cruéis, assim, ele tem muita raiva da mãe dele. E ele tá louco para tirar as férias dele de verão, em que ele vai para Amsterdã com os amigos dele, né? Comer prostitutas e fumar maconha. Ele falando assim parece que é sério, mas ele é um puta de um virgão. Ele é um puta de um virgão. Os amigos dele são os puta de uns virgão. Exatamente. Por isso que querem ir pra Amsterdã fazer essas coisas. Exato, porque eles querem perder a virgindade em Amsterdã com prostitutas. Nossa Senhora. E eles guardaram dinheiro pra isso, assim, eles fizeram tipo uma vaquinha pra eles pra ir fumar maconha e enfim, comer prostituta em Amsterdã. Assim. Beleza. Então esse era o plano inicial dele, até que a mãe tira ele pra passar umas férias de verão com ela em algum lugar no norte da França, né? Isso. E eles vão pra lá. Ele já meio contrariado, mas a mãe dele promete umas paradas pra ele. Fala, não, eu te dou um carro, não sei das quantas, se for comigo. Meio que ela promete, mas meio que, tipo, ele fica o tempo todo se fazendo, porque ele se faz de durão, se faz de fodão, mas ele é um virgão. E aí ele cede porque ele, enfim, porque a mãe mandou, entendeu? A mãe mandou e no final das contas ele chega lá e descobre que na verdade a mãe dele tá ali, chamou ele pra essa viagem, porque ela tem um câncer terminal e que vai matar ela durante aquele verão mesmo, assim, tipo, ela só tem os últimos meses de vida que ela vai aproveitar ali com ele e tal, então tipo, é o último verão dela. E nesse processo a gente vê a transformação da relação dos dois sei lá, uma certa dissolução do ego do narrador, assim, uma coisa de
olhar ao redor, né, encarar as pessoas por outros olhares que não o do ódio, que não o da adversidade explícita, enfim, né? Deixa de ser um adolescente para ser adulto, assim, talvez. Algum tipo de adulto. Algum tipo de adulto. E esse livro todo ele é narrado por esse filho que está num tempo futuro ao tempo que acontece a história e que deixa entender que se tornou um pintor muito famoso, né, muito bem sucedido, que vende seus quadros mundo afora por milhares e milhares de dólares, coisa do tipo, e que é diagnosticado como louco, né? E ele tem alguns acessos de raiva em que ele, né, espanca umas pessoas. Ele tem um episódio que ele, né, enfim, que a partir dali ele é taxado de louco especificamente. E aí parece que você falou que ele, né, a galera fica tentando provocar ele para ver se ele né, explode. Daí por causa da explosão de raiva ele consegue transformar aquilo em pulsão artística e tudo mais, né? Então, de certa maneira, a gente já sabe que o que quer que tenha acontecido durante essa história não transformou completamente o autor, não deixou ele, não livrou ele da raiva, não livrou ele desse ódio que ele sente de tudo e de todos, mas principalmente da mãe, né? Desse anteparo aí, como o Lucas falou, antes de começar a gravar, esse anteparo para as porradas que ele dá no mundo, assim. Impressões iniciais aí sobre o livro, Lucas? Não, ele enfim, você estava falando dessa narrativa que é de alguém que está rememorando esse acontecimento específico, parece ser esse acontecimento específico, que é o do verão, né? Onde eles vão para ela aluga uma casinha meio simples, assim, que está lá meio abandonada na frente da praia, e fica longe da vilazinha. A vilazinha também não tem quase nada e tal. Porque eles não têm dinheiro, porque é isso, assim, a marca social de todo o livro é de imigrantes poloneses na pré-Brexit na Inglaterra, que foram tentar lá trabalho e tudo mais, mas que dependem muito das relações familiares para sua subsistência, né? E que são pobres e que, enfim, não são completamente inseridos naquela cultura, naquele país. E que isso reflete ao longo do livro na caracterização desse personagem e sobretudo do que não é dito, assim, porque ele não faz nenhum momento, não tem aquela parte pedagógica. Então, amiguinhos, os imigrantes do leste europeu na Inglaterra são, sabe, aquela coisa chata, assim. Ela vai muito sutilmente deixando você entender isso, de que é uma família que luta para sobreviver, que a avó tá lá junto e tal, aquela coisa bem tipicamente babushka e tal, e que em polonês não é isso, né, mas enfim, eu acho que o termo não é esse, mas enfim. E que isso acaba deixando, criando esse personagem de raiva, que ele tem raiva desde o começo, assim, isso a gente percebe. A gente pega ele mais ou menos ali na adolescência, 17 anos, 18 anos, alguma coisa assim. E aí quando ele vai para esse acontecimento que é o do verão. Só que o tempo todo ele vai ficar remetendo ao passado e a formação dele enquanto para dar o significado daquele verão. O significado social e o significado relacional dele com a mãe, assim. Então acho que, vamos dizer, para quem entrou no livro, 10 páginas é mais ou menos isso, assim, que a gente pega, né? Eu acho que é interessante a gente falar que tem esse componente familiar é muito importante e tem outros 3 personagens familiares que circundam essa narrativa e que definem a relação dos dois, tanto um com o outro, mas também com relação ao mundo, né? Temos a avó, né, que você já mencionou, que é uma mulher assim que ainda resguarda ali um pouco do patrimônio deles e que meio que administra ali por eles, mas e que... patrimônio simbólico também, porque ela tem a força de controlar a mãe e tal. É meio que enquanto a avó tá ali, a matriarca é ela que bota a ordem e tal. Assim, isso, é mais ou menos isso, né? O que não deixa de ser conflitivo entre a mãe e a avó, assim, obviamente. Temos o pai dele, que é um cara, um traste, né, descrito desde o primeiro momento, né, como um cara que não era para ter sido o pai dele, né, e daí a questão dos olhos da mãe pesa muito sobre... vamos dar spoiler desse livro, né, cara, meio que foda-se, né, porque assim, senão a gente não vai conseguir discutir a parada de verdade. Que a mãe teve um outro namorado, que é o Pavel, né,
que tem olhos azuis, como os olhos do protagonista, enquanto a mãe tem olhos verdes. E a irmã dele, que é a última personagem, que é uma menina que morre em algum momento da história deles, e de uma maneira trágica e de alguma forma com alguma parcela de responsabilidade por parte deles. Por parte dele, por negligência, alguma coisa assim, a gente não sabe exatamente. Tem olhos verdes, né? Então dá a entender que esses olhos azuis que ele tem, né, dá a entender que ele é um filho ilegítimo da relação dessa mulher com o pai, que é um cara tráfico, um cara beberrão, um cara que tira as coisas de casa para levar para a namorada nova dele, etc. Que abandona a família, né? Que abandona a família, né, e tudo mais. E os olhos verdes da mãe, né, por isso o título do livro, né, O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, é o traço distintivo da identidade familiar perdida que ele nunca vai ter, porque ele não tem os olhos da mãe dele e não tem a irmã, né? Morreu. E é a única coisa que ele elogia na mãe, né? Fala, os olhos da minha mãe eram muito bonitos, não combinavam com a pessoa asquerosa que ela era. Do começo, assim, ele é muito engraçado, porque ele começa pintando ela como uma criatura hedionda, assim, feíssima. Não, porque ela é horrível, porque tudo nela é feio, porque o jeito que ela mastiga é feio, porque o jeito... E aí mas os olhos ficam intactos, assim. E aí aos poucos ele vai... É tão feio o resto que os olhos não contam nada. Mas aos poucos, quando a coisa vai evoluindo, você começa a desmontar aquela primeira descrição que ele faz da mãe, e aí os olhos brilham como uma coisa assim de... Opa, tem alguma coisa aqui. Pra gente perceber, spoiler, foda-se, de que a mãe talvez não seja tão feia assim. Exato. Que era a visão dele, né? Era o ódio dele, a raiva dele em relação àquela figura materna. Assim. E talvez, assim, numa análise, assim, aí já estou viajando muito na história, mas talvez possa ter algum tipo de... Pode me corrigir se eu estiver viajando muito, mas eu acho que talvez essa parada dos olhos, ele seja muito essa coisa da identidade familiar que subsiste a toda a concretude ali da realidade, que é meio palha, assim, que ele não quer ter, né? E os olhos é aquela ideia de família que ele gostaria de ter tido, né? Enfim, objeto, ele fixa num objeto, numa coisa, como para dar significado àquela obsessão que ele tem, aquela pulsão que ele tem mal resolvida, né? Pode ser. E aí a gente tem essa narrativa desse verão e de como ele se transforma, né? Como ele transforma a relação com a mãe dele. E a gente entende que, no primeiro momento, a raiva toda dele se dá pelo fato de que quando a irmã dele, a Mika, morre, a mãe dele passa 8 meses ignorando o Alexei pela casa, né? Ele sente como se ela tivesse... É um narrador comprometido. Né? Ele sente como se ele estivesse ignorando. Mas depois, assim, conforme a gente vai avançando, você vai meio que pegando a coisa e falando assim, talvez ela não tivesse exatamente ignorando. É como ele sente que ela estava, não é? Tudo ali depois de um tempo, como você começa a perceber que é como ele sente que a coisa foi feita. E claro, aquilo é combustível para a raiva dele, aquilo é combustível para ele ser tratado da maneira que ele é tratado. O fato de que a irmã morre e a mãe tem que lidar com o luto e seria mais ou menos negligente com o filho, reflete num outro evento, que é quando ele perde as estribeiras lá num negócio da igreja e tal, e ataca um menino, né? E agride, não sei se ele chega a matar um menino, alguma coisa assim. Não, acho que ele não mata, mas acho que ele chega a quase matar, né? Uma coisa bem violenta, assim. Porque, né, quais crianças não tiveram problema com raiva? Com violência não contida, assim. E aquilo marca ele dali pra frente. Então, a partir dali, ele vai ter que mudar de colégio, porque ele vai ser colocado num colégio de pessoas problemáticas ou com deficiência... O melhor amigo dele é um cara que tem deficiência cognitiva, né? E ele meio que... Ele acha isso muito maneiro, assim, que eles se dão bem e tal. E ele passa a considerar a si mesmo como parte desse colégio, como parte dessa realidade, como sendo essa pessoa que é violenta, que tem deficiência cognitiva, que tem... E naquele mesmo período em que ele ataca o menino, que a mãe dele está negligenciando ele e tal, é quando ele forma a primeira carapaça do eu dele, assim. O verão é quando ele vai revisitar a carapaça desse eu e tentar alterar ela. Como você falou, a gente vê no final que, conforme avança e tal,
que nunca perde completamente, que aquela estrutura se mantém, ela é alterada ou transubstanciada para outra coisa, mas ela se mantém ali. O que talvez seja significativo é o fato de que o livro é esse movimento. É um movimento que parece que ele está recuperando um evento, que é o do verão. Esse serve como abertura para ele recuperar o outro evento, e aí trabalhar essa dinâmica de alteração de uma carapaça do ego para outras carapaças do ego, outras estruturas do ego, assim. Interessante. Super psicanalítico, né? Mas eu acho que é justamente isso, né? Esse é um romance de investigação do próprio personagem, né? Meio que uma exposição de dentro para fora, assim. E ele tem uma ideia de que... e a gente tem a todo momento essa coisa que a gente está falando, do narrador comprometido, né? Sim. Ele é um cara altamente comprometido nas coisas que ele está narrando, e a gente percebe isso justamente nisso que ele acusa de ser o grande crime da mãe dele, né? De ter sido negligenciado, que a mãe dele falou. Ele fala que a mãe dele passava por ele, assim, como se ele não fosse ninguém, porque ela ficou 8 meses, assim, tipo, na cama, prostrada por causa da morte da irmã. E a gente depois compreende que, na verdade, junto com a questão familiar, né, que você estava apontando aqui antes da gente começar a gravar, que esses são os únicos crimes da mãe dele, de certa maneira, né? O crime de ser humana, né? De não conseguir resistir sobrenaturalmente a essas intempéries assim, muito catastróficas da vida dela. Né? Que é a perda de uma filha e o relacionamento, o casamento fudido que ela tem lá. Um idiota, o cara é um escroto. No fundo, o cara... Assim, não é que a culpa é dela, que o cara foi embora. O cara é um escroto, ele larga ela por uma novinha gostosa e tal. Só que ela aparece com vestido de oncinha e você pensava, né? Cara, tipo, parada mais... Você olha pro negócio, você tá lendo, você fazendo, eu sei o que você tá falando. Exatamente. Faltava um tênis da Adidas, assim, né? Mas mas isso não é o que o personagem pensa. O Alexei acha... Ele toma aquele abandono, o suposto abandono da mãe naquela situação, como a razão de porque a mãe vai se tornar o objeto de toda a raiva dele. Então, se o pai foi embora, a culpa é da mãe. Certo. Se ele foi abandonado, a culpa é da mãe. Se ele foi violento, não sei o que, a culpa é da mãe. E o que mais que acontece ali naquela época, mais ou menos? Se ele tem problema cognitivo, a culpa é da mãe. E ele se eles não têm dinheiro para ir, não sei o que, a culpa é da mãe e tal. Porque eles não têm dinheiro. Essa ida deles para um verão, que acontece e tal, sair de férias é uma coisa que é completamente inesperado para ele, porque eles nunca fizeram, assim, não é uma coisa que é habitual. E é ela meio que torrando o patrimônio, assim, exato, tipo, porque, tipo, foda-se, tentar fazer o patrimônio, os caras nem tem muita coisa. Para assim. fazer um último gesto de tentativa de reaproximação com o filho e de morrer nas férias, né? Morrer no verão, na praia, na casinha de veraneio, né? Porque ela também... Então, mas ele tem essas ideias de que essas culpas muitas são da mãe, quando no fundo ela se disse, ela foi humana, né? Só que ela não podia ser humana na visão dele. Exato. Porque ela era mãe. E a mãe não pode ser humana. Mãe e o pai não podem ser humanos. Então, e aí, não conseguiu, é isso que eu falei, ela não teve essa força sobrenatural que é esperado das mães, né? Que ele espera, assim. E aí, talvez o que aconteça é que quando ela vai lá, e ele percebe que no começo ele não leva nada a sério, ele acha que você tá fingindo essa mulher, não sei o quê. Mas quando ele percebe que é sério, que o câncer e tá fazendo efeito no corpo dela, é engraçado porque ele começa a ver ela mais como bonita e tal, quando ela começa a definhar em função dos efeitos do câncer. Ela vai emagrecer, ela não consegue comer, ela, enfim, tem todas as características lá do que o câncer vai fazer com ela. Mas ele começa a ver menos ela como mãe quando esse outro lado de humanidade aparece, que é o lado da humanidade do câncer. Só que é uma fragilidade que vai matar ela. E aí ele isenta ela de ser mãe. Exato. Aí ele diz assim, não, agora você não precisa ser mãe. Aí ele se compadece, aí ele consegue... se a beleza e a maternidade não pudessem ser vistas com o mesmo olho, né? Tem que ser um ou outro, né? Ou a humanidade, um certo tipo de humanidade, um certo tipo de fragilidade não poderia se instaurar junto com essa maternidade, assim. E essa questão dessa certa empatia que ele tem, assim, que é uma coisa que você aprende, né? Assim, né?
se ninguém te ensinar, né, você não vai ser empático naturalmente, assim, né, não vai olhar para as pessoas ao redor e tal, mas ele aprende, e essa é uma, de certa maneira, é o passo dele para esse tipo de adulto que ele se torna depois, né? Agora, ele, depois que a mãe dele morre, ele continua sendo um cara de família quebrantada, com problemas psicológicos, etc. Né? Então, assim, não é interessante porque ela faz esse... isso aqui poderia ter sido um melodrama do caralho. Assim, né? Podia ser, e que não é. Podia ter sido uma história melosa, assim, bonitinha, né? Já até imagina aquelas adaptações de cinema, assim, do cara escrevendo um diário debaixo de uma árvore, assim, com aquele sol das 4 da tarde, assim, e com a minha mãe eu aprendi a ser humano. E tá, não, ele não aprende a ser humano, não aprende, ele, na verdade ele tem, no final tem uma personagem que parece ser uma espécie de namorada dele e tal, que também acontece um evento trágico com ela, e ele carrega uma puta culpa em relação a isso daí, assim. E mesmo tendo essa culpa, ele não se livra da raiva, ele não consegue dar conta de lidar. Aí ele fala que ele tá fazendo análise, acho que alguma coisa assim, não é? Que ele tá buscando ajuda e tal, agora eu tenho ajuda, agora eu tenho não sei o quê. Mas ele sabe que uma vez que o corte foi feito, deixou uma cicatriz e ali vai ficar, não tem como. Você estava falando sobre essa questão de morrer na praia de veraneio, né? De morrer nas férias. Porque parece uma coisa, não só o fato que eles não têm dinheiro, então são férias bizarras, não é? Eles não têm grana, ela tá levando ela leva até o lugar de guardar o dinheiro e tal, é uma coisa bizarra, né? Ela faz um acordo para ficar na casa com um cara e ela paga meio adiantado, assim, tem todo esse esquema, eles não podem comer muita coisa, eles não vão comprar na vilazinha ali e tal. E aí ela vai um dia com ele, gasta mais do que ela deveria numa feira, e ele fica meio puto, assim, fala, pô, porque aí que ele vai começar a entender que ela... Então essas férias são muito bizarras, e ela escolhe esse verão, que sair de férias para morrer não é exatamente o que você faz, né? Vamos dizer, em termos de cenografia, torna interessante, dá um tempero pro livro, assim, dessas duas pessoas pobres, imigrantes poloneses na Inglaterra, que vão para o norte da França. Nesse romance meio União Europeia, a pessoa, né, os europeus vão sentir assim, não é um lugar que necessariamente imigrantes poloneses na Inglaterra vão para, entendeu? Inclusive o norte da França, tipo, os balneários do norte da França, eles são o oposto do idílico, né, pro ideário europeu, né? Sim. Tem um filme... o sul, na verdade, né? O cara vai pra Espanha, o cara vai tem um filme até, um filme francês, né? Que é A Côte d'Azur, não é aqui, uma coisa assim. Tem como é que é o nome desse filme, cara? Que é um policial... Não, como é que era a história? Que era um cara que ele achou que ele ia pra... Você vai patrulhar o litoral, ele achou que ele tava bem, assim. Não, ele vai pra Omaha Beach, né? Ali em cima, ali. E ele fala, tipo, porra, né? Normandia, né? Que merda, não sei o quê. Então, assim, tipo, é meio que o idílio possível ali deles, então, assim, né? E é um lugar que era, sei lá, visitado pelos intelectuais, não é? Gente, quantos personagens intelectuais que vão para esses lugares aí, o que torna tudo bizonho, para dizer o mínimo, e o fato de que ela escolhe isso, tirar férias, quando a gente pensa, não, mas ela é uma desculpa, ela está indo lá para se reconciliar com o filho, porque ela também sente culpa em relação ao que aconteceu, e para morrer, mas ao mesmo tempo ela está indo para tirar férias, sim, porque ela e é ali o filho, assim, porque ela age como se estivesse em férias, sabe? Então tudo isso dá um tempero bem diferente pro livro, assim. Essa questão, por último, assim, desse fato de ele ser pintor, né, que garante uma certa, sei lá, uma sensibilidade artística para ele, né? Uma coisa de sublimar a raiva pela arte, né? Que parece que é uma discussão meio insistente até no mundo da arte, tá? Essa coisa da sublimação. Mas é interessante a gente ver nesse livro como os fatos mais fatais, mais intransponíveis, eles não são narrados objetivamente, eles são narrados en passant, diretamente, né? E o autor, o narrador, ele escolhe narrar aquilo que era bom e corriqueiro
né, ao invés daquilo que foi fatal e pontual, específico, né? Então ele nasce assim, fui na feira com a minha mãe, a gente foi dar uma volta de barco, a gente... Ele treta com um cara lá da vila, e aí ele conhece uma menina, meio que gosta dela, porque, enfim, ele é um virgão. Aí ele tem uma relaçãozinha com a menina e tal. Tudo isso vai acontecendo, e mesmo quando ele vira esse pintor, ela muito, muito inteligentemente, porque tava ali o segredo pra dar merda, assim, ela não, de repente, não começa a fazer ele falar que, eu encontrei em Kandinsky. Ele só é um cara que pinta, assim, ele pinta meio que por acaso, e é meio que por acaso que as pessoas gostam das pinturas dele, porque ele estaria ali expressando a raiva dele, assim, o desajuste dele. O que talvez seja bizarro nesse caso ele acredita que ele é cognitivamente prejudicado, entendeu? Ele acredita que ele é um menino daquele colégio onde ele foi colocado. Ele não faz nenhum momento a consideração de que talvez ele tenha sido colocado nesse colégio porque ele é filho de imigrantes pobres, entendeu? Que cometeu um ato de violência, não é? Porque quantos outros filhos de britânicos, classe média alta ou ricos, que cometeram outros atos de violência e acabaram em Oxford ou Cambridge? Só que ele introjeta isso nele mesmo, e depois nunca sai nenhum tipo de reflexão dele de falar assim, não, eu sou um artista, eu tinha um artista dentro de mim. E porra, ele pinta as paradas, ele acha que é isso, assim. E tem uns otários aí que compram, entendeu? Exato. Ele tem dois amigos, estava tentando lembrar o nome dos amigos dele, que é o Jim, que é um nome anglófono e tal, mas tem o Calo. Calo deve ser tipo alguma coisa finlandesa. Tem os caras que andam com ele, assim. Que é os caras que andam com ele, que talvez tenha um fundo assim de pobreza ali, de fragilidade social e econômica ali da região. Isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque o comentário social dela, como você falou, né, ele é muito en passant, né? Sutil, assim, mas é fino, né? É fino, mas ao mesmo tempo muito bem estruturado também, né? Dá pra você entender direitinho que tipo de pessoa eles são, né? Que tipo de família eles constituem, e por que eles tomam as decisões que eles tomam, por que eles vivem a vida que eles vivem, né? Então nada disso é deixado de lado e nem é um dado para você ser desconsiderado do livro, né? Porque sem isso a gente não teria, pareceria só tipo uma dessas tramas europeias de ricos entediados nas férias, né? O que absolutamente não é. E é muito inteligente, é muito bom isso. Eu acho que na verdade é o que dá a qualidade literária para essa peça, para esse livro. É o fato de que em nenhum momento ela recai ou nessa armadilha do melodrama ou sabe, justificar alguma coisa que é catártica, né? Não é, e ela não é pedagógica, sabe, porque se tem um troço chato é quando o cara vamos supor assim, o cara está escrevendo sobre a morte do pai dele, assim, vamos supor, uma narrativa. E aí a cada 15 páginas ele tem que fazer um discursinho para dizer que existe, sei lá, vamos pensar um tema social, racismo no Brasil, assim. E aí existe racismo no Brasil e que o pai dele sofreu racismo e que a mãe dele sofreu racismo. Vamos supor, isso é um pouco chato, assim. E é má literatura, entendeu? Sim. Porque quer fazer isso, vai escrever um livro de sociologia, vai fazer uma outra coisa. Vai escrever coluna no UOL, sei lá, né? Textão no Facebook. Textão no Facebook, essas coisas. Mas ela não faz nada disso. E isso é um baita ponto para a qualidade literária que, pelo que parece, tem sido reconhecida, inclusive na Europa lá e tal, né? Nós sabemos mais do que os europeus, isso é importante falar. Então, se a gente, né, se o Brasil reconheceu como bom, assim, verdade. O Mundaréu publicou e tal, então isso significa que está aprovado. E aí a gente olha e fala assim, vocês também acharam, que bom, né? Que bom que os europeus também acharam. Também vocês que têm essa cultura fraca. Exato. Porque aqui a gente joga o jogo no modo difícil, né? Exato. É isso, assim, sabe? Só quando a gente tem uma vida dura que a gente consegue ver qual que é arte que é boa e qual que não é boa. Né? Aparentemente, né? Mas acho que era isso que a gente tinha para comentar do livro, né? Excelente leitura aí, que bom que a Mundaréu jogou esse livro na nossa mão. Então obrigado aí pra galera da Mundaréu, obrigado Silvia. E é isso, ficamos por aqui. Galera, se vocês quiserem outros Conversas com a Fátima, de outros livros, de outras editoras, enchem os sacos das suas editoras, falam, cara, tem um programa no Livrada
que é o melhor programa de literatura. É a resenha definitiva. Depois que a gente fala sobre o livro, acabou, não tem mais nada o que falar, cara. Acabou tudo que era pra falar. Assim, a resenha, é igual o pessoal falando, né, de tradução definitiva, tem a resenha definitiva. Mesma coisa, tá? Brincadeiras à parte, galera. Se inscreva no canal, deixe seu joia, ajuda a gente lá no Catarse. Então, obrigado, Lucas, aí mais uma vez. A minha mãe assiste os vídeos, eu não sabia que ela assistia tão assiduamente, ela assiste todos, então um salve pra minha mãe. Opa! Já que a gente então tá, um beijo pra minha mãe também, então. E talvez a gente precisasse falar de uma coisa que é esteticamente aprazível. E que eu não consigo lembrar o que é, cara. Você consegue? Eu acho que é o menino ali. O menino, começa com N, né? M. Danilo. Danilo, então o Danilo é muito bonito. E eu adoro lamber ele. Então, cara. Inclusive, mandar um salve aqui, né, pra mãe do Murilo, né, cara? E o empadão, que a gente não comeu. E tal, que a gente não comeu ainda. A gente vai, assim, a gente tá gravando mais cedo, hoje tá encerrando mais cedo, porque o Murilo vai na casa também. Comer empadão. Ele jura pra gente que não vai comer empadão hoje, mas eu acho que é porque ele não quer dividir com a gente. Ele nunca trouxe empadão. Olha, 11 anos de amizade com o Murilo, cara, nunca comi empadão na mãe do Murilo, tá? Ele vai trazer um empadão ainda pra Doca um dia desses, só pra falar assim, não, come aí e tal. Isso foi minha mãe que fez, ele joga lá. Se não, bastardos, da minha mãe vocês não vão comer. Só eu como, é difícil, cara. As meninas sofriam com ele, assim, vem aqui em casa, não sei o que. Eu falei, não, hoje tem empadão. Hoje tem empadão na manhã. Valeu, galera, um abraço aí. Tchau.